Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Sou a professora Zilda e na aula de hoje darei início ao estudo do módulo 13 da apostila 3, que fala sobre as águas do mundo e do Brasil. Vocês poderão acompanhá-la abrindo a apostila a partir da página 275. A origem da água. Assim como o ar, a água é um elemento básico para a existência e a continuidade da vida na Terra em todas as suas formas. A água é um elemento fundamental para o nosso planeta, permitindo que todas as formas de vida se desenvolvam. Mas de onde vem a água? Dentre as muitas teorias que buscam explicar como surgiu a água no planeta, as mais aceitas pelos cientistas afirmam que a água existente na Terra teria se originado a partir de dois processos principais. A teoria mais aceita é a da desgaseificação. De acordo com essa teoria, durante a formação do planeta Terra, as moléculas de H2O dos minerais foram liberadas para a superfície, dando origem aos primeiros oceanos. E quando a crosta terrestre se formou, os vulcões liberaram a água junto com outros gases, formando a atmosfera. Outra teoria sobre a origem da água explica que o surgimento dos rios e oceanos se deu pela queda de cometas, asteroides e meteoroides na Terra, já que parte desses corpos celestes é formado por gelo. E quando atingiram a Terra, esses corpos celestes espalharam os cristais de gelo sobre a superfície ainda quente do planeta. Ao derreterem, esses cristais de gelo deram origem à água presente na Terra. A imagem do mapa mundi do planeta Terra nos mostra ela dividida em duas porções: a de terra formada pelos continentes e ilhas e a massa líquida formada pelos oceanos e mares. E logo observamos que a quantidade da massa líquida é bem superior à porção de terras. A massa líquida ocupa aproximadamente 70% do planeta Terra. E esse enorme volume de água torna a Terra azul quando vista do espaço. A distribuição da água na Terra. Como vimos no slide anterior, a água corresponde a aproximadamente 70% da superfície terrestre em estado líquido, sendo que 97,5% da água do planeta é salgada, porque há muitos sais minerais dissolvidos nela, formado por mares e oceanos, e, portanto, imprópria para o consumo. Em relação à água doce, assim chamada porque possui pequena quantidade de sais minerais, que corresponde a apenas 2,5%, sendo que a maior parte está concentrada nas geleiras e calotas polares e no subsolo. Vemos aí que nas geleiras e calotas polares é 77,2% da água doce e no subsolo 22,4%. Mas é uma área de difícil acesso. A água doce que pode ser encontrada nos rios e lagos, vemos lá que ocupa 0,36% da água doce, não é distribuída de forma igualitária pelo planeta. E nem sempre a água é limpa e de boa qualidade para o consumo.
A tabela nos mostra os países que possuem as maiores reservas de água doce, isso em 2016. O Brasil ocupa o primeiro lugar, com 13,22%, seguido pela Rússia, com 10,07%, Canadá, 6,66%, Estados Unidos, 6,58% e China, com 6,57%. Apesar do mundo possuir mais de 200 países, observamos que esses 5 países somados possuem 43% de toda a água doce do mundo. Para vocês observarem como é desigual a distribuição da água no planeta Terra. E o Brasil, apesar de concentrar em torno de 13% de toda a água doce do mundo, nem toda a sua população tem acesso à água de forma suficiente para suprir as suas necessidades. Observe no mapa a seguir a proporção da população de cada país do mundo com acesso à água potável. O que vem a ser a água potável? É toda a água disponível na natureza destinada ao consumo e que não oferece risco à saúde. O símbolo usado no mapa foi a cor monocromática com diferentes intensidades. Quanto mais claro for a cor, menor é a proporção da população com acesso à água potável. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída. E em todo o planeta, pelo menos 2.200.000 pessoas morrem em decorrência de água contaminada e sem tratamento. A poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais, que são as nascentes, os rios do mundo, recebem 2 milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos. Nessa questão, quem mais sofre tais reflexos são as camadas excluídas que vivem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. No planeta, podemos encontrar água nos estados líquido, em rios e mares, gasoso, no vapor de água, e sólido nas geleiras. E a água está em permanente transformação, passando sempre de um estado para outro. A essa transformação e circulação da água, damos o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Durante o ciclo, a água percorre vários caminhos, transformando-se nos 3 estados. Como vemos no esquema ao lado, o calor do sol evapora a água depositada sobre o solo, nos rios e nos oceanos, e a transforma em vapor. O vapor, por sua vez, condensa e forma nuvens, que precipitam em forma de chuvas, neve, granizo ou orvalho, que ao se infiltrarem no lençol freático, formam as nascentes dos rios. Esse ciclo garante a existência da forma da vida no planeta. Caso ele entre em desequilíbrio, muitas espécies ficam ameaçadas de extinção. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio e seus afluentes. Os divisores de águas são os elementos naturais que separam as águas de 2 ou mais bacias. São as partes mais elevadas do terreno ao redor das bacias, como nós podemos observar no esquema ao lado, uma bacia hidrográfica.
Em regiões com chuvas abundantes, os rios permanecem com grande volume de água por todo o ano e são chamados de rios perenes. Os rios temporários são característicos de regiões que enfrentam períodos de seca, sendo que os rios secam e voltam a encher quando volta a chover. Os rios correm de acordo com o relevo. Nas planícies, os rios são mais lentos e apresentam desníveis menos acentuados, o que favorece a navegação. Já os rios de planalto costumam ser utilizados para a produção de energia elétrica por meio da construção de usinas hidrelétricas. A água é utilizada pelos seres humanos para a manutenção da vida e também para a higiene. Ela está presente em todos os alimentos, seja de origem natural, seja após a transformação industrial. Todos os produtos que consumimos utilizam água em sua produção. Atualmente, a agropecuária é a atividade econômica que mais consome água doce no mundo. Estima-se que 70% de toda a água do mundo seja utilizado para irrigação. No Brasil, quase metade dessa água é desperdiçada durante a atividade. Além do desperdício da água, outro problema é a contaminação das águas subterrâneas pelos agrotóxicos utilizados nas produções. A indústria produz grande parte dos produtos que consumimos, seja na alimentação, no vestuário, nos combustíveis, nos aparelhos eletrônicos, entre outros. Em cada etapa do processo produtivo, é necessária a utilização de água, tanto para o funcionamento de máquinas quanto para a fabricação dos produtos. É responsável pelo consumo de aproximadamente 22% de toda a água doce do mundo. Quanto maior o desenvolvimento industrial de um país, maior é o consumo de água pela indústria. Além do crescente consumo de água, o despejo de resíduos industriais nos mares e rios é um dos principais problemas ambientais provocados por essa atividade. Já o consumo doméstico da água, ou seja, o que utilizamos diariamente em nossa casa, também é bastante elevado, principalmente nas áreas urbanas. É importante lembrarmos que a disponibilidade de água para o consumo humano não é igualitária e muitas vezes a água consumida por parte da população não é tratada. O abastecimento urbano também apresenta desperdício associado principalmente a vazamentos nas tubulações. A poluição das águas tem diferentes origens, sendo a maior parte ligada às atividades econômicas, como a agricultura, que contamina os mananciais, e as águas subterrâneas, com os fertilizantes e agrotóxicos utilizados nas plantações. Os resíduos industriais despejados em rios e mares também são responsáveis por parte da contaminação das águas. Os vazamentos de óleo de navios petroleiros e plataformas causam um fenômeno conhecido como maré negra. O óleo derramado no mar não dissolve, impedindo a entrada de luz nos oceanos e ameaçando a fauna e a flora. Não são apenas as atividades econômicas responsáveis pela poluição das águas. O despejo do esgoto doméstico sem tratamento e o lixo, como plásticos e outros materiais sintéticos jogados em rios, lagos e mares, destrói a fauna marinha
e impedem a reprodução das espécies e tornam a água imprópria para banho e consumo. Os impactos da poluição não são sentidos apenas no meio ambiente e atingem também a sociedade, principalmente as populações ribeirinhas que dependem da pesca para sobreviver. Na imagem ao lado, temos um vazamento de óleo que chegou na praia, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula, onde iniciamos o estudo sobre as águas do mundo e do Brasil. Na próxima semana, darei continuidade a esse módulo, onde conheceremos as principais bacias hidrográficas do Brasil e entenderemos a importância dos rios, dos aquíferos e do oceano também para o Brasil, bem como os impactos causados pela poluição de suas águas. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.